Bom dia, Gaspar. Tudo bem? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal terminar de chegar, tá? Se for 9h53, 55 a gente começa, tá bom? Aí dá tempo o pessoal chegar direitinho. Bom dia, Brian. Aí eu aproveito e peço para vocês colocarem o nome completo de vocês, por favor, no chat. Não esqueçam, por favor. Valeu, Brian. Bom dia, Catarina. Coloque seu nome no chat, tá? Por favor. Tá bom, Catarina? Daqui a pouco começamos. Vamos lá, gente, vamos começar? Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês podem me dizer se já está aparecendo, por favor? Valeu, galera. Valeu pelo feedback aí. Ó, vamos dar continuidade aí à matemática financeira. É um assunto um pouco extenso, tá? Nós vimos um pedacinho semana passada, hoje a gente vai ver um outro pedaço. Então, falaremos hoje sobre juros, juros simples e composto. Então, eu trago aqui um exemplo de uma televisão. O preço à vista dessa geladeira é de 950. Bruno comprou essa geladeira para pagar tudo em 3 vezes. Uma vez, hein? Peraí, gente. Rapidinho, deixa eu fechar a porta aqui. Desculpa. Vamos lá. Então, a gente tem essa geladeira aqui do lado, né? O preço à vista dessa geladeira é de 950. Bruno comprou essa geladeira para pagar tudo em uma vez. Pagar tudo em uma vez. 3 meses após a compra, nessas mesmas condições, ela já cobrou um juros de 8% ao mês. Ao comprar a geladeira, a prazo, o Bruno assumiu o compromisso de pagar com um acréscimo chamado de juros. Então, na verdade, juros nada mais é do que um acréscimo em cima de algum valor, tá? Que corresponde à porcentagem do valor à vista e depende do prazo para pagamento, que é o número de vezes, número de meses, né? Então, os juros, a matemática financeira a gente identifica os juros como J, tá? Letrinha J. É toda compensação em dinheiro que se paga pela quantia que se pede emprestado ou que recebe pelo dinheiro aplicado em uma transição financeira, tá? Quando falamos em juros, devemos considerar o capital, que é representado pelo C,
É o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, captado por essas duas características. No problema, ele pode ser um dinheiro que eu pego emprestado, né? Ou que eu possa emprestar isso para uma pessoa. Nós temos a taxa de juros, que é representada pela letra I. Essa taxa é uma taxa percentual que se paga ou se recebe de um aluguel de dinheiro. A taxa de juros pode ser acompanhada no intervalo de tempo que se refere. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. 5% ao dia, tá vendo? A.D, ao dia, tá aqui, ó. 10% ao mês. 35% ao ano. Então, isso aqui vocês têm que observar, tá? Prazo, representado pelo T. É o tempo que decorre desde o início até o fim da operação financeira. Essas palavras em negrito, gente, é importante, são palavras-chave que vão estar sempre presentes no problema que vocês forem trabalhar de matemática financeira, tá? Montante, a letrinha M. Total que se paga no final do empréstimo, ou seja, o capital mais os juros. O prazo pode ser contado em dias, meses, bimestre, trimestre, quatrimestre, semestre, anos, etc. Tá? A gente tem algumas observações. O prazo pode ser classificado como indicado a seguir. Então, nós temos o prazo exato, que usa o ano civil, de 365 dias, ou 366, no ano bissexto, em que os dias dos meses são contados pelo calendário, 28, 29, 30 e 31. O ano bissexto, ele tem 29 dias. 29 dias, não, perdão. O ano bissexto tem 366 dias. Por quê? O mês de fevereiro tem 29 dias, tá? E o ano normal, vamos dizer assim, o ano que não é bissexto, é aquele ano que onde fevereiro tem 28 dias. Aí o total de dias eu tenho 365 dias. Como reconheço um ano bissexto? Eu vou pegar o ano, por exemplo, 2020. 2020 vou dividir por 4. Se essa conta que eu fizer der um valor exato, aquele ano, por exemplo, 2020 é um ano bissexto. Se você dividir 2020 por 4, vocês vão ver que o resultado da conta vai dar um valor exato. Não vai ser um valor com vírgula, vamos dizer assim, tá? Então, é assim que a gente identifica quando é um ano bissexto ou não. Prazo comercial. É usado no ano comercial, no qual o mês sempre tem 30 dias e o ano tem 360. Isso é importante. Esse é o prazo comercial, tá? É o prazo que é utilizado aí em matemática financeira, tá? Então, assim, tem que observar o enunciado, tá? Em relação se está dizendo se é o prazo exato ou se é o prazo comercial. Se for o prazo comercial, é padrão. O mês vai ter 30 dias e o ano 360, tá? Se no probleminha tiver escrito lá prazo comercial e você calcular em cima do ano, desse ano, por exemplo, que é um ano bissexto, 366 dias, vocês vão errar o cálculo, tá bom? Então, tomar cuidado com essas observações. Então, para o cálculo de juros de uma transição, devemos ainda considerar a taxa e o tempo, que é o prazo, deve estar sempre expresso na mesma medida. Por exemplo, se o I for a taxa diária, ou seja, por dia, o tempo tem que ser em dias, tá? Então, a taxa e o tempo, eles têm que se casar com a mesma unidade. Se a taxa tiver dia e o ano e o tempo estiver falando sobre ano, vocês vão ter que transformar isso aí. Né? É mais fácil transformar dia em ano ou ano em dia? É mais fácil transformar o ano em dia, tá? Então, se ligar nesse detalhe também, tá? Então, vocês vão errar. O regime de sistema simples, como vamos ver, e o composto. Então, são algumas observações que a gente tem que analisar. Então, vamos ver aqui o juro simples. É aquele cálculo que sempre sobre o capital inicial de um empréstimo. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Considerando que a loja tenha adotado o juro simples, naquele exemplo lá do Bruno,
vamos determinar qual foi o juro pago pelo Bruno pela geladeira. Então, os juros é 8%. De quanto? 950. 950 era o valor da geladeira. Então, vou tirar 8% de 950. No segundo mês, a mesma coisa. No terceiro mês, a mesma coisa. Tá? E aí, ó, só traduzindo essa informação daqui para cá, né? 8% é 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 é 0,08. Tá aqui, ó. Que multiplica 950, é o primeiro mês. O segundo mês é a mesma coisa, o terceiro mês é a mesma coisa. Resolve aqui, multiplica, vou ter essa informação, multiplica aqui também. Depois eu vou somar os resultados, tá? 228, tá? Então, observe que o valor dos juros de cada mês é sempre calculado sobre o capital de 950. Não muda, é o mesmo capital, tá bom? Então, o juros simples é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. Então, podemos usar a seguinte relação. Juros é igual a CIT. C de capital, I de taxa e o T de tempo. Para a gente determinar o valor pago pela geladeira, basta adicionarmos o valor inicial, ou seja, basta aplicarmos a relação. Montante é igual a capital mais os juros. Aplicando essas relações na compra feita pelo Bruno, nós temos, por exemplo, ó, na primeira fórmula aqui, JCIT, nós temos o J para descobrir os juros, né? É igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O tempo foram 3 meses, né? Então, colocando aqui, multiplicando, eu tenho 228. Para saber qual foi o montante disso que ele gastou, né? Eu vou pegar 950, que foi o capital inicial, mais os juros, que dá 1.178. Então, o Bruno pagou os juros de 228 e o preço final da geladeira foi de R$ 1.178. Vamos ver aqui um exemplo resolvido? Uma pessoa aplicou 3.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Observe que a taxa está ao mês e o tempo está meses. Ok, tá a mesma relação aqui. Show. Letra A. Qual será o juro a ser pago for um juro simples? E na letra B, o montante dessa aplicação. Então, olha, só colocar naquela forma JCIT, aonde eu vou identificar que o C é meu capital, o meu I é a minha taxa, ó, que é 2%, 2 dividido por 100 me dá 0,02, ok? E a minha taxa é de 5 meses. Substitui esses valores e multiplica. E acha o valor total dos juros. Agora ele quer saber o montante. O montante eu vou pegar M é igual a C mais J. Então, vai ser M é igual a C, o C é 3.000, mais os juros, que é 300. E aí, somando dá 3.300, tá? Foi o montante dessa aplicação aí. No segundo exemplo, o investidor aplicou 15.000 à taxa de 30% ao ano. Qual será os juros obtido no fim de 80 dias sobre os juros simples? Olha aí, ó. Eu tenho a taxa ao ano e eu tenho aí o tempo em dias. O que a gente tem que fazer? Vamos observar aqui, ó. Como a taxa está em anos, o período e o tempo em dias, devemos transformar o número de dias em anos. Aqui temos duas possibilidades: usar o mês e o ano comercial, 30 e 360 dias, respectivamente. Ou o ano civil, que é de 365 dias, 366, caso for um ano bissexto. A gente está no ano bissexto, então se a gente optar pelo
pelo calendário exato, né, pelo prazo exato, então é 366. Então, vamos lá. Primeira possibilidade. T é igual... O que a gente está fazendo primeiro aqui, gente? Padronizando, tá? O ano aqui em dias. Então, eu tenho aqui... O ano é 80 dias, dividido por 360. Ele usou o ano comercial aqui, tá bom? Que é 365 dias. E aí, ó, simplificando isso aí, eu tenho 2 nonos anos, tá bom? Fica meio estranho? Fica, né? Porque você não fala que você tá 2 nonos de ano, mas aqui matematicamente está certo, tá? Então, o que acontece? Depois que padronizou, né? Colocou todo mundo a mesma unidade, transformou os dias em anos, tá? Então, aqui a gente vai pegar o JCIT, vai ver quem é o capital, nesse caso é 15 mil, a taxa é 0,30, ou seja, é 30% dividido por 100, dividindo isso dá 0,30, vezes 2 nonos, que corresponde a 80 dias. Multiplicar todo mundo, né? Vai ter que multiplicar a parte de cima e depois dividir por 9, que aí vai me dar 1000, ok? A segunda possibilidade é trabalhar o ano civil. Nesse caso aqui, ele trabalhou com 365 dias. Provavelmente, a edição do livro, né? Que eu peguei lá as informações, não era um ano bissexto, tá? Só que a gente está no ano bissexto. Nesse caso aqui, daria o mesmo valor, tá bom? Então, olha só. Ele pegou 80, dividiu por 365 dias. Simplificou aqui, ficou 16,73 avos de anos, tá? Aí, JCIT, coloca aí 15 mil, que é no lugar do nosso capital. 0,30 refere-se ao quê? Refere justamente ao nosso percentual. E 16 dividido por 73. Multiplica tudo, depois divide, vai me dar um valor aproximadamente de R$ 986,30. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Olha, observe que a gente fazendo através do ano comercial, ele me dá um juros de R$ 1.000, né? Fazendo com o ano exato, olha a diferença de valores. Dá R$ 986,30. É um valor a menor, né? O juro acumulado por 80 dias do ano civil é um juro chamado de exato, como a gente viu, enquanto o juro calculado pelo ano comercial é denominado pelo juro comercial, como a gente também já viu. Logo, o investidor obterá R$ 1.000 no juros comercial ou, se for nos juros exatos, vai ser 986, tá? E 30 centavos. Beleza? Juro composto. Alguma dúvida, gente, daqui? Fala aqui aí, me dá esse feedback aí, por favor. Tranquilo? Que na verdade não é um assunto que é novidade para vocês, né? A gente está só. Eu tenho o hábito de falar que o terceiro ano é o recordar e viver. É o resumo de tudo que a gente já viu. Então vamos lá. Valeu, Gaspar, pelo feedback. Juros compostos, tá? Então aqui é mais utilizado nas transições financeiras, gente, que é um juro composto, tá? Ou juros compostos. Nesse regime, o valor de juros é gerado em um período incorporado ao capital e passa a participar da composição de juros no período seguinte. Então, vamos lá. Mariana pediu R$ 800 emprestado para pagar, depois de 3 meses, a taxa de 5% do mês, no regime de juros composto. Quanto Mariana deverá pagar no final desse tempo? Então, vamos ver aqui o desenvolvimento. Então, pelos juros compostos, né? Ou a capitalização composta, que é a mesma coisa. Então, nós temos o primeiro mês aí, ó, o início da dívida foi R$ 800. Então, a gente pegou 800, 5% de 800 dá 40 e somou com o capital inicial, que foi 800. Então, no primeiro mês, ela ficava devendo aí 840. Aí, o segundo mês, o início da dívida não é mais 800. Vai ser o quê? 840, tá?
Aí eu vou tirar 5% de 840, que dá R$42. E aí eu vou somar R$42 com 840. E aí eu vou ter R$882. No terceiro mês, não vai ser R$800. Ela vai pagar R$882. E aí eu vou fazer o cálculo novamente em cima de R$882. No final de tudo, ela vai pagar R$926,10. Ou seja, no início ela pegou emprestado R$800 e no final de tudo ela pagou R$926,10. É uma diferença, gente, de R$126,10, né? Financeiramente isso conta muito, né? E aí eu pergunto para vocês são donos de um banco, quando vocês emprestam dinheiro para alguém, né? Vocês como banco, é mais vantajoso juros simples ou compostos? Vai ser os juros compostos, porque os bancos ganham justamente nos juros, nessa movimentação financeira. Por isso que eles estão sempre ofertando empréstimo com facilidade, né? Porque eles ganham em cima disso, tá? E não só os bancos, mas as financeiras que trabalham que emprestam dinheiro, tá? Então, eles trabalham em cima dos juros compostos. Agora, quando você deposita o dinheiro numa conta, numa poupança, por exemplo, vocês acham que gera juros simples ou compostos? Vai ser justamente juros simples, que para o banco não é muito rentável ficar dando dinheiro para você, não. Né? Mas vai dando um pouquinho em pouquinho. Tá? Então, assim, essa é a transição financeira das coisas, né? E, assim, vocês sabendo disso, é ter a consciência de como aplicar o próprio dinheiro de vocês. Não sei se alguns de vocês já trabalham, mas quando começarem a trabalhar, ou se já trabalham, é pensar de como planejar as compras de vocês, os gastos de vocês, financeiramente dizendo, tá? Ter esse controle para não se enrolar, principalmente com cartão de crédito, tá? Então, vimos aqui que o regime simples, a dívida de 3 meses, ela pagava 920, menor que a dívida dos juros compostos, né? Que ela paga R$926,10. Então, olha, no juro composto, ela vai pagar mais do que se fosse no juro simples. Pois esse regime de juros produzidos em um mês é incorporado à dívida, como a gente viu anteriormente. Vamos observar aqui que o investidor aplicou 14 mil a juro composto de 2% ao mês. Quantos reais ele, após 8 meses de aplicação? Bem, acho que dá muito trabalho fazer aquela tabela lá, né? Mas a gente sabe que aqui tem 14 mil, ok? E a cada são acreditados 2% de juros. Então, a gente pode aplicar uma fórmula, galera, que é muito mais simples, tá? A gente já vê aqui no finalzinho, ó. Vamos só acompanhar, não dá de fazer aquela tabela enorme, né? Ou fazer vários cálculos sucessivos. Está errado? Não, não está errado. Vai dar o mesmo resultado. Mas existe uma fórmula que vai simplificar o seu processo, tá bom? Então, no primeiro mês aqui, o montante foi C mais J. Quem é o J? É o JCIT, né? Que é a fórmula que a gente viu lá do juros simples, que é 2% do capital, ok? E aí, ó, fazendo essa multiplicação aqui, a gente tem esse valorzinho aqui no primeiro mês. No segundo mês, ele vai trabalhar 1,02 C, que é o capital, tá? Isso é para qualquer situação relacionada a 2%, né? E aí ele vai fazer o mesmo processo. No terceiro mês, a mesma coisa, e assim por diante. Então, a gente pode concluir que, se eu aplicar essa fórmula aqui, ó, montante é igual a C, que multiplica 1,02 elevado a T, que é o T. Né? Melhorando isso aqui, a gente tem C é igual a 1 mais 0,02 elevado a T. E aí, se a gente substituir o 2 por I, a gente tem a fórmula geral. Então, meu montante é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T.
o T é o tempo, o I é a taxa, e o C é o capital, e o M é o montante. Lembra aquelas palavrinhas lá do início? São linguagem próprias da matemática financeira, tá? Então, se ele está falando aqui para considerar 8 meses, vamos ver como vai ficar? Olha aqui, ó, substituindo. O capital é 14 mil, né? Então, tem o 14 mil, que multiplica, somando 1 mais 0,2, 0,2 vai dar 1,02, elevado à oitava potência. Claro que aqui, galera, tem que usar a calculadora, né? Principalmente numa prova, porque quando tá 2 ou 3, dá para fazer de boa. Agora, quando é um valor muito grande aqui, né? Demora muito. Não porque vocês não vão conseguir fazer o cálculo, vocês vão conseguir. Só que vão demorar muito, tá? E aí vai se multiplicar esse valor com esse aqui, a gente tem um valor aproximado, né? Então, no final de 8 meses, o investidor terá um montante de, ó, olha o valorzão, R$ 16.403,24, tá bom? Exemplo de um exercício resolvido aqui, ó. 500 mil de juros compostos, 2% ao mês. Quantos reais ele terá após 5 meses de aplicação? E aqui ele aplicou aquela tabela, né? Aquela tabelinha aqui. Aí vocês já sabem que podem botar direto na fórmula, tá? Que, professor, eu prefiro, gostei mais da tabela. Sem problema, a gente pode fazer pela tabelinha. Eu prefiro fazer pela fórmula. Tranquilo, tá? Vocês decidem qual é o melhor caminho. Nós temos um outro exercício resolvido aqui. Calcule o juro composto que será obtido na aplicação de 25 mil a 25% a um ano em 72 meses. Observe que eu tenho ano e tenho meses. Então, eu tenho que padronizar isso. Isso vocês têm que observar. Se não houver essa padronização, vocês vão errar no exercício, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos calcular o montante dessa aplicação. Então, nós temos aqui, ó, o capital é 25 mil. O meu I, que a taxa está ao ano, ok? Então, geralmente, o tempo, ele anda junto com a taxa, tá? Então, é mais fácil transformar os dias aqui, os meses, em ano. É isso que ele vai fazer. E aí, o que ele fez aqui? Pegou 76, dividiu por 12. Por que por 12? Porque um ano corresponde a 12 meses, tá? Então, dividindo aqui, eu tenho 6 anos. Então, padronizei aqui, ó, anos e anos. Beleza. Só aplicar na fórmula agora, gente, olha. Montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Aonde o C é 25 mil, que multiplica 1, mais 0,25, que é a minha taxa anual, elevado a 6, que são 6 anos. Resolvendo tudo isso, eu tenho um montante de R$ 95.367,50, tá bom? Geralmente vai ter centavinhos essas aplicações. Como o montante é igual ao capital mais os juros, nós temos, ele quer saber, calcule o juro composto obtendo a aplicação ao ano durante então, beleza. Ele quer saber os juros também, né? Ó, calcule o juro composto, ele quer saber qual é o valor do juro composto. A gente achou aqui nessa fórmula o montante. Qual é a fórmula lá, né? Vai ser o montante é igual a capital mais juros, né? Então, se eu colocar um M para o outro lado e trocar as letrinhas, né? E os juros para o outro lado, então vai ficar juros é igual ao montante menos o capital. E essa subtração eu tenho aí o total dos juros. Então, os juros aqui será R$ 70.367,50, tá? Esse é o valor do nossos juros. Nós temos exercício de fixação. Vocês vão fazer agora esses dois, beleza? Agora não, né? Nós vamos printar, vamos ficar para casa. Então, rapidinho, por causa do nosso tempo. Só por causa do nosso tempo. Deixa eu só acertar aqui a apresentação, tá? Ok, vocês printam direitinho as telas. Falei muito.
Vou pedir para vocês printarem, vai ficar para casa, tá? Quatro. Só acertar a numeração. Vamos lá? Então, printa, por favor. Essas telas vão ficar para casa, tá? Tem bastante coisa. Já estão visualizando já minha tela? Alguém pode me dar esse feedback? Está aparecendo a tela para vocês? Ó, vou passar aqui. Vocês vão printar essas telas, vão fazer, tá? E aí, na quarta-feira, nós vamos corrigir. Tá bom? São exercícios voltados para a aula de hoje, tá? Juros, juros simples e juros compostos. Pode passar, Gaspar? Eu acho que se você abrir o Word vai ser até melhor. Então, vamos lá. 3, 4, 6. 3 não, 4, 5, 6. Questão 7 e 8. São 10 questões, tá? É porque eu tinha separado para algumas para fazer agora. Só que o nosso tempo não daria. Ah, tá. Não, tranquilo, Gaspar. É porque no Word, só você dá Enter, né? E só ir rolando. Mas sem problema. Ah, show. Show. E a questão 9 e 10, tá bom? Querem que eu volte em alguma tela? De repente eu passei rápido demais para printar aí. Pode? Querem que eu volte alguma tela, gente? Não? Então tá bom. Galerinha, então a gente se encontra na quarta-feira. Façam os exercícios. Se rolar uma dúvida, coloca uma observação do lado, tá? E comenta comigo na quarta-feira, para a gente juntos aí poder caminhar juntos, tá bom? Então, galerinha, um beijo para todos, um ótimo dia aí e até quarta-feira, tá? Tchau, tchau, galera.